Acho que deve vir muitas emoções, né? Toda vez que. Tá? Muitas lembranças boas, vem muita coisa. Ah, bem-vinda, bem-vinda aqui esse Obrigada. espaço de compartilhar mesmo. É, a Elisa também é uma super inspiração. Eu sei que E eu assim, né? Em alguns momentos, eu lembro, fui lembrando assim, uns momentos eu falava assim, eu quero ir pra África, quero ir pra uhum, África. Aí eu ia lá, tipo, na Elisa, assim, né? E eu até cheguei a falar com você, né? A gente chegou a conversar, enfim. lá conversando. E, e por que Uganda, né? Por que Uganda? Porque, assim, pra mim, pra mim essa pergunta é meio, tipo, clara, né? Tipo, porque, assim, eu sentia muito a África. Eu Uhum, acho que você ouviu muito essa pergunta, né? Por que Uganda e não Brasil? Porque uhum, Uganda tem tanta coisa aqui no Brasil para se fazer, né? Enfim. Então tem uhum. isso também, né? Que às vezes chega, mas esse chamado mesmo. Então, por que Uganda? O que que É. me deu? O pessoal tem que ficar aqui para eu contar. Até o que eu vou contar. Mas para mim, hoje em dia, essa pergunta ela já nem faz mais sentido assim, né? Porque tá tudo conectado. E eu fiz lá em Uganda, mas sempre faço coisa aqui. E os sonhos futuros é aumentar ainda mais essa conexão, né? Estamos conectados. Então, hoje em dia, para mim é muito claro, assim, que é o meu caminho, é o que eu tenho que seguir. E o Teta foi muito importante para isso também, para legitimar toda essa história, todas as escolhas. Então, tinha que ser Uganda. Essa é a resposta, tinha que ser lá. Tem ainda que ser lá. Uhum, uhum. Como que esse sonho começou na sua trajetória, né? Porque parece muito tipo, uou, distante, assim, né? Sair do Brasil para ir para Uganda. Então, traz um pouquinho, né, desse como foi esse caminhar Tá. para você ter essa. Uhum. Bom, eu sou do interior de São Paulo. Eu sou psicóloga comunitária, me formei na PUC, mas a minha história realmente fez muita diferença, assim, para chegar aonde eu cheguei, mesmo o projeto, né? Então, eu cresci numa família de livreiros. Meus pais tinham uma livraria e aí fecharam há 2 anos, mas minha vida inteira eu cresci com esses livros. Então, imagina, eu tinha todos os livros ali, né, de muito fácil acesso. E a diferença também era o tipo de livro que minha mãe, que meus pais traziam para casa. Então, eles sempre tiveram essa preocupação com o mundo mesmo. Então, traziam histórias reais, histórias de pessoas reais, de superação, que contavam as questões do mundo, as desigualdades, os problemas também. Então, tanto isso com os livros, como com os filmes também, que na livraria também vendia filmes e tal. E então, isso foi muito importante para ir criando quem eu sou. Então, meus pais sempre tiveram essa preocupação com educação e sempre essa educação para o mundo, né? A educação além da sala de aula e a educação também pautada na solidariedade. Então, meus avós, minha família, sempre eu vi eles assim fazendo muitas ações sociais e meus pais também, minha mãe. Então, eles sempre incentivaram isso. E aí eu viajava através desses livros. Então, eu até falo, né? Não tinha como não ir para o mundo porque eu cresci com isso. E aí essa vontade de África veio muito pequena, assim, eu acho que do próprio acesso que eu tive a esses materiais. Então minha mãe trazia materiais do Brasil, África, Ásia, realmente do mundo mesmo. E aí que eu me lembro assim de criança, com uns 10 anos, nasceu isso em mim, que eu queria ir para a África, que eu queria morar lá, que eu queria trabalhar lá. E assim, na adolescência, sei lá, o filme Hotel Ruanda, eu assisti com 12, 13 anos. Era esse tipo de filme que minha mãe passava para mim, assim, e para minhas irmãs. E um filme também que marcou minha adolescência é Duelo de Titãs, que também traz essa questão de gênero, de raça. E então isso foi nascendo dentro de mim. Então na escola eu também fazia projetos, adorava organizar gincanas, tal, para arrecadar coisas. E
E aí, quando eu tinha 17 anos, quando tinha 15 anos, eu tive minha primeira oportunidade de ir para fora, fui para o Canadá. E aí, com Uhum. 17, meus pais ofereceram uma outra oportunidade de ficar o ensino médio fora, então eu fiquei um ano na Holanda. Só que naquele momento eu já queria ir para África, e aí eu queria ir para África do Sul. Mas eles acharam um pouco cedo, tal, falaram, espera um pouquinho. Aí eu fui para Holanda, que foi maravilhoso também, e lá eu conheci a IESEC. E aí, né, a IESEC, Organização de Jovens para Trabalho Voluntário, eu fiquei encantada. Falei, nossa, é isso que eu estava procurando. E aí eu voltei para o Brasil, entrei na PUC. Na PUC eu já entrei na IESEC, aí eu fiquei 2 anos no escritório, recebendo voluntários em São Paulo. Isso também foi bem legal para ter esse contato com ONGs em São Paulo. E aí, em 2013, eu tive a primeira experiência em Uganda. Então, assim, eu não sabia ainda que país que eu queria naquela época. Aí eu entrei no sistema da ESEC, né, e tem todos os países lá. Primeiro eu fiquei entre Quênia e Gana, mas aí Quênia foi o ano que aconteceu o atentado no shopping e tal, aí eu não fui. E aí, no sistema, eu me deparei com um projeto com uma ONG de Uganda, que chama Toru, Training of Rural Women in Uganda. Aí eu me encantei, conversei com uma pessoa que tinha acabado de voltar de Uganda. E aí ele falou, não, você tem que ir para lá. Eu falei, tá bom, gostei da ONG, não conhecia muito do país, comecei a pesquisar e fui sozinha. E quando eu cheguei lá, foi a melhor experiência da minha vida, assim. Eu tava querendo isso há muito tempo, né? Então eu me realizei e me entreguei, assim. Isso foi algo que meus pais também sempre deixaram muito claro, sabe? De eu ter a oportunidade de de viajar, né? Com 17 anos eu fui para Holanda, agora para Uganda. Então realmente de aproveitar e de viver ali aquele cotidiano, aquela imersão. Então estar realmente com as pessoas do país, conhecer a cultura. Então isso sempre foi muito forte aqui também, né? Esse respeito pelo lugar que você está. Então eu fiquei assim o tempo todo na comunidade. Essa ONG fica em Ticádio e atende diversos públicos. E aí eu fui recebida muito bem, assim, criei um vínculo muito grande com eles. E aí eu voltei, né? Eu estava no terceiro ano da faculdade, voltei. Aí essa mesma ONG, eles me falaram que eles tinham um projeto de uma escola, que eles tinham aberto uma escola e que eles queriam reconstruir uma nova sede para essa escola, porque eles abriram em um espaço que era alugado, que estava com uma situação muito precária, e eles tinham um terreno para construir essa nova sede. E se eu poderia captar recursos para essa construção. Só que eu já tinha feito um outro projeto de captação com eles e eu não queria novamente reforçar assim esse papel da branca salvadora que vai lá, constrói, vai embora. E eu já estava também no final da faculdade quando eles me mandaram 2015, então eu pensei o que eu posso fazer, né? Assim, agora eu sou psicóloga, já estava querendo voltar para Uganda depois de formada. E aí apareceu esse convite e deu certo que é a educação, que é algo que eu sempre gostei. E aí eu escrevi em 2016 o Escola em Uganda, que seria, além dessa construção, fazer todo esse trabalho de engajamento com a comunidade, né? Porque eles são os reais protagonistas. Uhum. E aí cheguei em Uganda para o projeto. E aí que se abre, né, todo esse projeto da escola Uganda mesmo, da construção, né? Gente, para vocês terem uma ideia, a escola, né, as condições físicas da escola eram precárias, né? Então foi desde chão, né, até o teto mesmo nesse processo de construção e educação, né, da comunidade, dos professores, né? Isso, todo esse trabalho da psicopedagogia, né, e da psicologia comunitária, porque é exatamente isso, assim, você tá ali na comunidade, como que a gente não vai, ou como eu não vou trabalhar com a população, né, não tem como, assim, e a ideia central sempre foi a sustentabilidade da escola. Então eu fui com um tempo mesmo para ficar em Uganda, então esse primeiro ano que eu fiquei, em 2017, do projeto, foi o diagnóstico e imersão na comunidade. Então, entender o contexto de Uganda, entender toda a questão da colonização, toda a questão que meu papel representava ali, e aí vivenciar a escola, e aí, né, eu vi muitos potenciais, né, uma colaboração muito grande entre as pessoas, mas também muita violência, uma educação muito rígida, copia e cola. Eu chegava na escola, às vezes, parecia que não tinha ninguém, de tão silêncio, assim, mesmo no intervalo. As crianças não falavam nada. E então essa relação rígida entre professor e aluno.
E aí eu comecei o trabalho da comunitária, o Grupos Reflexivos, para trazer esse potencial de cada um que está ali, né? Então, o trabalho do psicólogo, meu trabalho é criar essa ponte. Então, trazer a individualidade de cada um e do coletivo também. E aí foi Uhum. bem legal as transformações, né, que foram acontecendo. Levei os livros. Então, o que eu falo que a minha formação foi muito importante, porque o livro ele transforma mesmo, né? É muito mágico, porque ali tá tudo, você consegue realmente acessar tudo. E para as crianças isso é muito importante, né? Então, o sonho ele vem dali também quando você vê as possibilidades que você tem e as coisas que existem. Então, quando eu fui, eu levei vários livros e na escola eles não tinham, os professores não gostaram quando os livros chegaram, porque as crianças gostaram, mas para os professores era uma perda de tempo. E mas a gente foi sempre fazendo esse trabalho com eles, de pouquinho em pouquinho. E aí, já em 2018, depois desse um ano de trabalho com a comunidade, a gente fez um mutirão para construir a biblioteca, que foi um pedido das crianças, uma demanda das crianças. E os professores falaram: não, se as crianças querem, a gente vai fazer. E esse espaço da biblioteca, que foi construída com toda a escola, com voluntários que foram também, significou esse espaço de sonho mesmo, né? Então, por exemplo, a gente dividiu em grupos. O grupo da decoração colocou estrelas, colocou arco-íris, o céu, né? Que é o sonho. Então, tinha a parte de desenhos. Então, a biblioteca realmente significar esse espaço de transformação. E que é possível sonhar e que tem que também ter todo o contexto ali, né? Todo o acesso, justiça social e tudo mais. Ai, Elisa. E aí me vem muitas coisas, né? Porque a gente tá falando. Porque a gente começa a falar de sonho, de educação, né? De criança. Sonho quando criança, que é o que você falou. Quando criança você sonhava ir para África, que você queria morar na África. E até hoje eu sei que você quer morar na África. Ainda quero. Né? Você morou. E realizou, né, que é possível, assim. Então, essa inspiração, né, vem muito de criança, até quando está sonhando sem essa limitação da mente do adulto, né? Ali um campo fértil mesmo para essa criação, né? E a gente tem que trazer esse sonhar, né? Porque em Uganda, assim, eu tinha o meu sonho, tinha o sonho da comunidade dessa escola, e mesmo que é uma realidade muito rígida, é importante sempre trazer também para a realidade, assim, né? Então, o que que é possível fazer naquele momento, tal, mas nunca deixar de acreditar. Então, a biblioteca foi um passo para muitas outras coisas acontecerem. E a gente queria envolvê-los também fisicamente na construção da nova escola. Então, depois de ter feito a biblioteca, a gente também fez uma captação de recursos, tal. E aí, quando começou a construir a escola, também envolvendo eles, né? Eles já estavam, na verdade, envolvidos. Então, a gente começou a construir, fez também um outro mutirão para ocupar as salas de aulas. E então, todo esse processo para eles se apropriarem desse espaço que é deles, porque eu sabia que eu ia ficar um tempo. Meu objetivo nunca foi ficar o tempo todo, e a psicologia comunitária é sobre isso. Você vai lá, faz um trabalho, mas tem hora que você se retira para a comunidade caminhar com autonomia. Então, Exato. isso. Então, deu para assim, no último ano a gente fez toda a transformação, né? Construiu o projeto psicopedagógico com eles, construiu a escola. E agora quem realmente coordena o grupo, que eu comecei no primeiro ano, são os professores. Então, eles que estão continuando o trabalho. Então, isso é muito gostoso de ver, assim, né? Que as coisas aconteceram. E, e você, assim, né, Elisa, nesse processo, em todo esse caminho, esse caminhar, assim, você falando, me lembro também, né, de muita coisa, assim, e agora a gente começa a vir, assim, porque eu fui instrutora, né, professora no Egito, numa ONG. E eu, assim, de início, eu tive muito receio, né? Porque eram mulheres muçulmanas, então elas eram da Somália, né? Refugiadas, então todas ali de burca. E eu ia ali com os cabelos, né? Com uma cultura totalmente diferente da minha. E eu me Uhum. surpreendi muito, porque eu achava que eu, de alguma forma, poderia ser julgada, né? Recriminada, enfim pela minha cultura. E não, assim, totalmente diferente, né? Foi totalmente diferente. A minha expectativa
quanto a realidade, né? Então, para você, como foi, né? Essa expectativa e até acho que você foi na segunda vez, né? Na segunda vez você já conhecia ali o território, mas e antes também, né? Você falou a mulher branca salvadora que vai, né? Todo esse Aham, aham. Quando eu fui a primeira vez, eu estava realmente esperando há muito tempo, né? Então, com meus pais, eles realmente sempre me apoiaram. Mas quando eu realmente falei de ir para a África, tem, bom, toda a imagem que se tem sobre a África, né? Todos os estereótipos, tal. Então, foi um processo para eles também entenderem que aquilo que eu queria era real. Então, eu quis desde os 10 anos, né? Já estava com isso, com 17 queria, mas ainda não deu, com 20 queria, não deu, com 23 deu. Então, quando eu fui a primeira vez, eu tava muito realizada. Eu tava assim, até coloquei pra mim, tipo, eu não vou reclamar. Sabe, eu não vou reclamar, tá tudo ótimo. Na época eu não tinha ainda consciência disso, da branquitude, do branco salvador, não tinha ainda isso comigo nessa discussão. E, porém, pela minha criação, isso do respeito, de tomar cuidado, de estar com as pessoas, sempre foi muito presente, né? Então, o que eu mais fiquei chocada e o único momento que eu chorei assim nessa experiência foi quando eu abri, até te contei hoje, né? Abri a porta e vi que o banheiro era buraco, era latrina. E aí, nossa senhora, eu fiquei tipo, meu Deus, como assim, né? Aí falei, mandei uma mensagem para minha mãe, não sei o quê. Mas é uma coisa que isso eu não acostumei muito da primeira vez. Mas de resto, realmente tem um choque, não tem como, né? Então eu fiquei na casa dos diretores da ONG, que as crianças, que tinham a Jadia, que era uma senhora que trabalhava, e tinha a neta dela, a Rose, que eu me apeguei muito, né? E que eu trouxe ela para o Brasil o ano passado para passar as férias. E então foi a primeira criança que eu me apeguei. E aí foi muito difícil, porque eu vi ela trabalhando, ela tinha 8 anos, eu vi ela fazendo todas as atividades de casa, então pegar água, lavar a louça, limpar. E era período de férias, então eu não, eles não estavam na escola. E então aquilo é um choque muito grande, né? E a questão das mulheres também, toda a carga sobre as mulheres. Então isso é muito difícil. E quando eu vim embora, eu fiquei também pensando, eu pensava muito neles, ai, quando que eu vou ver de novo? Eles estão bem, como que a situação lá tá, né? Eu sabia que eu ia voltar em algum momento, mas não sabia quando. E, e aí, quando eu fui em 2017, realmente já foi com uma outra visão, né? Já foi com uma visão do projeto. Então, as dificuldades elas mudaram, foram um pouco mais relacionadas ao trabalho, mas mesmo assim, toda a questão da comunidade, da violência, violência na escola que tinha, das punições físicas entre professores e alunos, isso é um choque muito grande. E pessoalmente, eu me jogo muito na experiência, né? Assim, então é importante nesse tipo de trabalho, a gente tem que estar aberto. Só que o estar aberto é estar vulnerável, né? Você se coloca numa posição vulnerável. Então chega muita coisa, atinge muita coisa, e isso causa muitas dores. E aí eu fui me envolvendo, que foi fundamental, mas chega uma hora que não dá muito, né? E entra de novo nessa questão, assim, não dá para salvar todo mundo, não é para isso que eu fui, né? Não é para isso que eu tava lá. Então esse limite de eu querer estar na comunidade, desculpa, estar com as pessoas, né, fazer um trabalho realmente que seguisse essa proposta, né, de estar com eles, de que eles realmente se vissem como sujeitos à lidação. Só que eu fui entrando. Aí na hora de sair é difícil, né? Então esse, para mim pessoalmente, que isso pegava. Mas acho que faz parte do processo, assim, né? Ver a nossa humanidade também, né? E a humanidade do outro, porque também tem um limite para eles, né? Um limite para os professores, para as crianças. Então é importante ver essa humanidade mesmo, né? E que não dá para fazer tudo. Então tem um limite para as coisas. você falou muito dessa troca, né? Do quanto a gente conversou, você falou dessa troca de do quanto você também recebia e podia doar, né? Esse equilíbrio, né? Porque muitas vezes é aquele, né, que acha que é o salvador, enfim, mas é a gente também aprendendo, né, muito, recebendo muito, e aí podendo oferecer também. Sim, acho que a troca ela é 50-50, né? Eu acredito que tem que ser 50-50 mesmo, porque a gente dá e a gente recebe dos dois lados.
Então a gente não pode usar aquelas pessoas como se elas estivessem a serviço de nós, né? Para a gente ver como a nossa vida é privilegiada. Não, isso você realmente lê num livro, ou você sai na rua, você vê isso, infelizmente, né? Você vê toda a desigualdade. Então tem que ser uma troca justa. Então não é. Eu acho que é importante sim a gente valorizar o que a gente tem, né? E eu realmente, assim, a primeira vez que eu voltei, né? Você volta tipo, nossa, vou dar todas as minhas roupas, vou comer só, sei lá, o que eu realmente, só quando eu tiver fome. Então é natural que venha isso e que bom que vem. Mas eu acho que essa consciência a gente tem que ter diariamente, né? Então não colocar as pessoas lá a serviço disso. Por isso que eu falo a frase assim, a gente ganha mais do que dá. Hoje em dia eu já vejo diferente. Eu acho que não, né? Tem que ser essa troca justa e porque realmente assim a gente vê que as pessoas estão vivendo a vida delas, né? Lá estão comendo, estão trabalhando, são pessoas, né? Então é importante ter essa visão como são pessoas, né? Não são objetos do nosso trabalho e então isso que também faz a troca ser muito real, né? Uhum. Esse vínculo muito grande. Uhum. Sim. Gente, e a Elisa, assim, hoje em dia, né, depois de toda essa experiência que você teve, como que você volta, né? Como você voltou de lá? Como foi essa volta também? É, você pensa em voltar? Como que vem É, eu sei que vem novos sonhos por aí, né? Acho que eles só vão se expandindo. Uma vez que você vai, realiza, conclui. uhum, sim. Todas as minhas voltas, elas são de um jeito. Então, porque eu fui em 2013, aí me transformou de uma forma. Quando eu fui em 2017, eu fiquei o ano inteiro, direto. E aí eu também voltei bem incomodada, assim, com muita coisa, né? Porque todo esse tempo eu também moro na comunidade, eu fico lá, assim, né? E então tudo isso que a gente vê dessa relação da escola, das mulheres, é algo que pega muito. Eu voltei assim, querendo também mudar um monte de coisa, né? Já tinha sido um processo intenso, 2017, nesse trabalho pedagógico e tal. Mas essa volta é sempre importante também para rever os caminhos, né? Rever, assim, sentar e ver tudo também o que ainda tem que ser feito. E aí, 2018, para mim, foi um ano muito difícil, pessoalmente, assim. Porque quando eu fui entrando na realidade, eu fui vendo coisas que eu não queria ver e fui mexendo com coisas que não eram para ser mexidas, né? Então, assim, aí envolve envolve polícia, envolve um monte de coisa, assim, de pessoas que estão vendo que você tá lá, políticos, tal. Então é uma exigência muito grande de tudo que tá ali, né? Então eu pessoalmente me senti muito fragilizada com algumas coisas que aconteceram. Então, 2018, eu nunca pensei em desistir, mas 2018, por exemplo, eu voltei para o Brasil, assim. Aconteceu também uma situação na escola, entre os professores, que eu não consegui, sabe? Falei, não, preciso dar um tempo. Então, é isso que é importante no trabalho, assim, a gente tem que se cuidar nesse processo todo, porque daí a gente também consegue estar realmente ali com o outro, né? Então, 2018 eu voltei, assim, mais cansada, né? É um processo também cansativo, assim, o trabalho social, ele é muito maravilhoso, ele é realmente maravilhoso, e a energia, ela nunca deixa de estar aqui dentro, né? Mas exige muito, é cansativo. E aí, 2019 já foi um ano que as coisas também começaram, os resultados foram ficando mais claros, né? Então, o grupo, a parte pedagógica foi caminhando, a construção da escola, e aí para mim também foi difícil esse encerramento um pouco, porque eu estava muito apegada, muito apegada. Imagina, eu fui a primeira vez em 2013, o projeto eu comecei a escrever em 2016, então chegou 2019, aquilo era a minha vida. Eu dediquei todos esses 3 anos ao projeto, né? Eu idealizei, coordenei, então tudo eu estava ali para o projeto. Então era difícil, é difícil sair, né? E aí volta aquele pensamento, ai, como que eles vão ficar? Porém, o trabalho era realmente para essa autonomia. E aí eu voltei no fim do ano, assim, encerrei.
o processo com eles na escola, né? Encerrei os grupos, tudo mais. O projeto chegou nos objetivos que a gente queria alcançar. Mas aí eu estava de novo perdida. Eu acho que isso também é importante, assim, por mais que esse sonho sempre esteve dentro de mim, o caminho é uma montanha-russa, né? Então tem dia que eu acordava e falava, nossa, é isso. Aí no outro dia eu falava, gente, tá tudo errado. O que eu vou fazer? Aí no outro dia dava certo, mesmo em Uganda, assim, era uma oscilação de humor. Então é importante, né, ter isso, assim. Então, às vezes a gente se encontra, às vezes a gente se perde, por isso que é muito importante ter uma rede de apoio, que graças a Deus sempre tive essa rede de apoio da minha família, de amigas, né, de mulheres. Então, isso faz toda a diferença. Mas aí eu encerrei o projeto meio, o que eu vou fazer agora? Né? Parecia que minha vida tinha acabado, assim, eu tava tão dentro que eu falei, não tenho mais nada para fazer. Não sei o que eu vou fazer, como que eu vou, agora eu também E foi pra lá logo depois de formada, né? Você disse. foi logo isso, é verdade. Eu falei, eu me formei em 2015, 2016 eu tirei o ano foi o ano de escrever o projeto, pensar, e aí eu fui em 2017. Mas realmente, eu terminei a faculdade e já fui para o projeto. Então a volta era isso, né? O que eu vou fazer agora, onde eu quero estar. E é importante tirar um tempo também. Então eu tirei esse assim, né, 1 mês, 2 meses, para também, porque as coisas precisam assentar dentro da gente. É importante dar esse tempo. Porque a gente que está dentro, eu vivenciei todos os processos, né? Então, às vezes, precisa dar um tempo para conseguir enxergar tudo que aconteceu. E nesse momento o Teta foi muito importante, né? De, de realmente, assim, valorizar a história, valorizar o que eu vivi, colocar a minha voz no mundo, porque eu ficava me questionando muito e refletindo muito sobre a questão de ser branca. Então, vi uma autocrítica muito grande, um julgamento. E por mais que as pessoas falem, tipo, Elisa, você tem que falar, não sei o quê, tal, tal, tal. É a gente que tem que internamente trabalhar isso, né? E é importante trabalhar, a gente tem que olhar para as nossas questões. E aí a gente olha e fala, nossa, verdade. Pra explicar, a Elisa fez um curso de Theta Healing, né? Sim, Comigo ela fez curso. sim. E pra mim uma honra, né? Assim mesmo. Alguém que, né, teve toda essa experiência, assim, e também psicóloga, né? Uhum. E pôde participar do Teto, assim, e ela fala disso que foi relevante para ela, eu fico muito, muito feliz, né? E é realmente resgatar essa voz interna. Sim, resgatar tudo que foi. E aí renasceu esse outro sonho que é ter mais uma escola. Meu sonho também, desde pequena, foi ter uma escola no Brasil. Eu sempre quis isso, mas eu pensava assim, no fim da minha vida eu vou ter uma escola no Brasil, vou passar por um monte de experiência e aí é isso que eu quero alcançar. E aí veio essa pergunta, né? Por que no fim da vida? O que eu tenho que esperar, né? Já deu certo fazer uma escola, então eu quero trabalhar com educação, com essa educação humanizadora, né? Essa educação que é nos direitos humanos, na solidariedade, que ajude a gente a encontrar quem a gente é, né? A gente tem que estar aqui e descobrir o que a gente faz melhor, assim. A escola tem que estar junto disso, porque quando a gente faz o que a gente gosta e tem um ambiente para isso, é a melhor forma de viver, né? E todos nós temos o direito de viver dessa forma. Então, De se expressar, né, desde criança, expressar esses desejos, enfim. Porque muitas vezes a gente tem isso regradinho, né, desde a infância, desde a escola. e eu, voltando, assim, só terminado o sonho, eu volto uma coisa que eu lembrei da minha infância também. E então nasceu dentro de mim que essa escola no Brasil pode ser agora, né? E uma outra escola em Uganda. Então eu encerrei o projeto com a comunidade, com a proposta, eles estão lá, né, cuidando da escola. Então, agora a vontade, o sonho é ter mais uma escola em Uganda. Tem uma rede, assim, na verdade. Então, que tem uma lá, tem uma aqui, em outros lugares também. E que a gente possa fazer essa troca. Então, eles virem para cá, as pessoas de cá irem para Uganda, né? Não, Professores, alunos. E o que eu quero fazer? Por que também fazer isso? Porque eu, desde pequenininha, quis fazer isso. Quis ir para a África,
né, desde muito cedo. E sempre nessas épocas que eu voltava para o Brasil, entre o projeto, eu sempre fui muito escola em São Paulo e aqui na minha cidade também. Falei nossa, com todas as turmas, assim, desde os pequenininhos até ensino médio, né, para trazer também essa questão do mundo, né, esse olhar para o mundo mesmo, e foi muito legal. E aí vários assim, jovens e adolescentes entram em contato comigo, assim, 12, 13 anos, falando, Elisa, eu tô falando com meus pais porque eu quero ir para Uganda, eu já escolhi isso, tal. Eu falei, gente, eu quero proporcionar isso, porque eu queria, né? Eu sempre tive esse sonho. Followers, like. Sim. Eu tô com os mesmos sonhos que você. Vamos juntas. Vamos juntas. Então, poder proporcionar isso dos dois lados, né? Então, quando a Rose veio, também foi muito especial. A Rose tá com 16. Ver ela aqui, e a gente fez um projeto de cartas, uma época entre uma escola aqui na minha cidade e Uganda. E aí, quando eu ia, eu levava, então eles trocaram cartas. E a Rose conheceu as crianças aqui, que eles trocaram cartas. Então, é muito importante esse contato, né? Então, o sonho é que essa escola possa ser já, né? As duas, assim, e outras também, não para o fim da vida. Porque que é importante o adulto, a gente tá ali disponível para a criança, né? Eu lembro também, quando criança, a minha mãe sempre foi muito questionadora. Então, ela ia nas reuniões, questionava, falava com a diretora. Na época, eu ficava morrendo de vergonha, né? Falava, ai, mãe, por que você fica falando tudo isso, tal? Hoje eu agradeço. E aí, depois de um tempo, eu comecei na diretoria também. Quando tinha muita prova, eu falava, mas não faz sentido ter tudo isso de prova, enquanto tá tendo tanta guerra, tantos problemas, né? E aí, a diretora um dia realmente chamou minha mãe e falou que minha mãe precisava me educar melhor. Ainda bem que minha mãe não seguiu isso da diretora, né? Sim. Então, adulto, a gente. Tá melhor abrir uma escola. Né? E Olha, aí, sim, então a gente tem que estar ali para a criança. A criança. E o que eu sentia ninguém me escutava, entendeu? Ou eu era muito nova, depois, quando adolescente, o jovem não sabe o que quer. O jovem não faz nada, o jovem, ninguém dá espaço, que né? legal você falando isso, que eu tô num curso, né, sobre a fato de uma sociedade pós tempos normais, enfim. E estão falando muito dessa aldeia global, né? Ó, tem um comentário aqui. Dar referências é a base para a formação de sonhos e de um ser humano, né? Sem referência, né? E hoje a internet, né, a gente tem acesso a muita informação. Claro que muitas pessoas também ainda não têm esse acesso de forma tão facilitada, né? Mas o que estão trazendo muito é sobre essa aldeia global que o mundo pode se tornar. Muito em breve, né? Muito em breve. E trouxeram até assim um ponto em relação à educação. Muito se fala, né, da educação, da universidade, enfim. Só que a educação vem ali da base, né? Desde assim, da criança quando pequena. Porque se ela não tem essa educação da base, ela não vai, né, ter uma formação boa, né, no ensino superior. Enfim, então é algo assim muito, muito importante. O como com a tecnologia e todo o acesso e facilidade que a gente tem hoje, essa questão de idade não faz mais sentido, né? Não faz mais, né? E aí trouxeram até um exemplo na Coreia do Sul que eu acho que eles fizeram um boicote assim a política, né? Por enfim, na internet, né? Boicotaram um processo de eleição ali. Não me lembro bem exatamente como era, mas tudo online, né? E não dão crédito, né? Para o jovem, né? Enfim. Sim, Então exatamente. a gente vai entrar numa nova era mesmo desses É. conceitos. E tem que investir desde a primeira infância mesmo, né? Porque tudo é educação, né? E o que a gente está vivendo hoje, né? A pandemia, de onde ela vem? Ela vem de uma desigualdade, né? Da exploração da natureza, da exploração do ser humano. Então,
a gente tem que investir na educação desde cedo. E eu lembro também na escola, quando teve a pandemia de 2002, acho que epidemia, eu tinha 11, 12 anos. Eu lembro da minha professora falar na escola que em 2017 já sabiam que ia ter uma outra pandemia. Eu guardei aquilo na minha cabeça e aconteceu, né? 2 anos aí de erro para a humanidade, isso não é nada. Então sabiam, né? Só que não investem para formar pessoas diferentes. Porque quem que os biólogos, políticos, economistas passam pela escola, né? Passam por essa educação. Então a gente precisa formar desde pequeno pessoas para trabalharem para o bem mesmo social, né? Com um olhar mais, com um olhar de estarmos juntos, né? De acabar com essa exploração mesmo, de um ter que ter mais que o outro. Então isso é muito importante. A educação tem um papel fundamental nisso, né? E o sonho também, porque as pessoas querem transformar, as pessoas querem fazer, só que não tem, às vezes, ali um ambiente, né? O terceiro setor, às vezes, o financeiro é difícil, né? Falta um investimento, na educação falta muito investimento, mas tem muita gente fazendo, tem muita gente transformando, né? Tem projetos incríveis no Brasil. Então precisa olhar para isso, precisa formar cidadãos mesmo, né? Precisa formar essas pessoas que olhem para esse social, para evitar todos esses problemas. Então, a gente tem que começar a falar agora, porque a gente vai deixar quantas pandemias virem, né? Então, tem que transformar. Tem que transformar. Ai, Elisa, que gostoso. É, muito bom dividir mesmo. E que nem eu falo, né? Eu me identifico porque minha mãe teve escola, né? Então Mas tem, eu cresci no ambiente da escola, assim mesmo. E nem fui, né, me tocar, como também a vida me colocou, assim, nesse papel desde muito cedo, né? uhum, Como professora até, né? Hoje com TET, enfim. E também envolvendo, assim, nas experiências passadas, como isso já estava, né? Realmente um caminho. É o que a gente sim. falou, né? Foi um chamado realmente, né? Para você. Assim, eu não me vejo fazendo outra coisa, né? Então, acho que a gente tem que fazer o que a gente acredita, sempre ser muito consciente, muito reflexiva, mas eu criei esse vínculo com o Uganda mesmo, né? Então, não tem como, assim, foi tanto um convite para ir trabalhar na escola, e aí essas pessoas viraram também minha família, então, para mim é muito assim, é lá que eu tenho que estar. E também, voltando nisso da gente achar que a gente tem que fazer tudo ou salvar todos, não, tem muitas formas de causar impacto e muita gente fazendo, né? A gente se une, cada um faz ali a sua parte, faz o que acredita e a gente vai juntas. Então é isso que, sim, o primeiro projeto, né, da escola foi em Uganda. Mas eu voltava para o Brasil, ia nas escolas, ia em empresas também para trazer essa parte, né, essa conscientização. Então tem um impacto indireto aqui. Os voluntários que foram também voltaram e estão trabalhando na educação aqui no Brasil. Então é uma cobrança que vem mais dos outros do que de mim, né? E aí é isso, de cada vez mais legitimar as minhas escolhas, bancar quem eu sou, né? O que eu escolhi ser e estou em construção. Estamos sempre em construção, mas não deixar o sonho morrer. E educação, que eu gosto, é isso. É muito difícil. Quando você está na prática, dá um desespero, né? É muito amor, tem que ter muito É, amor, tem que querer muito, tem que porque você não querer. lida só com as crianças, você lida com os pais das crianças, né? No caso, os professores. É uma Sim, rede ali. é uma rede. Então tem que estar sempre, né? Tem esse amor, sempre estudando, sempre lendo e sempre com essa esperança, né? Porque por mais que é difícil, quando a gente vê a transformação, por o mínimo que seja pequena, é muito maravilhosa, né? Você fala, gente, tipo, na escola, as crianças não desenhavam nada, assim, quando a gente começou algumas atividades de desenho, sempre junto com os professores, as crianças falavam que elas queriam copiar todos os desenhos, e elas copiavam e falavam que estava feio, apagava, não queria desenhar, tal. Lá, depois de 1 ano e meio, a biblioteca cheia de desenhos que as crianças fizeram.
Então, isso já é o resultado maior, né? Parece que é simples, mas não, a criança está ali se expressando, né? Colocando a sua voz, descobrindo quem ela é. Então, isso que dá esperança de continuar na educação e que vale a pena, né? Apesar de todas as dificuldades, vale a pena estar ali e continuar com esse sonho. E a gente vai amadurecendo o sonho, né? Eu fui amadurecendo. Então, fico feliz que, né, a Elisa adulta hoje conseguiu fazer o que a Elisa criança queria, Nossa, sim. né? Mas hoje de um jeito diferente, mais maduro, mais com o sonho de criança mesmo. Com a criança interior, tipo, é isso que eu quero, sabe? Vou nesse caminho. E o além, né, de todas essas escolas, que esse é o como, né? Mas o que a Elisa adulta sonha? O que que eu sonho? Ah, acho que eu continuo com esse sonho de eu acredito realmente num mundo, num outro mundo, sabe? Eu acho que é possível. A gente às vezes se sente impotente, não dá para mudar tudo, não dá. Mas tem muita gente querendo fazer, sabe? É possível se a gente se juntar e ir junto mesmo nesse movimento. Então eu acredito que o mundo dá para mudar, outras formas de conviver, outras formas de viver essa economia, outras formas de consumir, é, uma e as escolas cada vez mais se transformando nesse espaço realmente de autoconhecimento, trabalhar o lado emocional. E o que eu sonho mesmo é que todas as pessoas, todas possam ser quem elas são e realizem o que elas querem. Porque a injustiça, a pobreza não permite, né, que grande parte do mundo realize os seus sonhos, mas todo mundo tem potencial, por isso tem que trabalhar todo esse contexto social. Então, eu ficava também, a Elisa, lá na escola, eu ficava incomodada, porque eu sempre fui uma aluna 7. 7. Meus pais também sempre exigiram nota 7. Ali na média, ok. E na escola eu já via que eu tinha essa habilidade para juntar as pessoas, gostava de trabalhar com o social, tinha esse olhar. Só que eu não me sentia valorizada, né? Então eu não queria nem que eu fosse mais ou menos valorizada com aqueles que sempre tiravam 10. Não, eu achava incrível, acho que todo mundo tem que ser valorizado. Então, eu achei isso assim, né? Vamos realmente trazer todos os tipos de inteligência. Não tem ninguém melhor que o outro. E se a gente vive o que a gente quer, a gente fica tão tranquilo, fica cada um na sua vida, vivendo tão em paz, né? Porque se a gente também não tá bem, vem competição, vem comparação, né? E isso é muito forte que trazem entre as mulheres, graças a Deus que isso está mudando, né? Nós mulheres hoje estamos juntas, mas esses sentimentos, assim, essas coisas têm que ficar no passado. Então, para mim, isso já é um mundo do passado, assim, sabe? Então, agora é na colaboração, realmente que todos nós possamos ser e descobrir quem somos, né? Ter espaço para isso. Sim, viver quem somos, né? Viver o que bate no coração, né? O que faz o nosso coração bater. Eu acho que descobrir isso, né? Assumir isso para si, Sim. coragem, né? Para agir, porque e aí é a jornada, né? Da Uhum. vida mesmo e tem muito que a gente pode contribuir, né? Com os nossos dons e não necessariamente seguindo algo que, que a gente acha que tem que ser, né? O que os outros acham que tem que ser. Eu É, acho que esse caminho a gente constrói. sim. E hoje você tá, né, para quem tem, né, interesse também em empreender na área social, hoje você está também compartilhando a sua história de vida, né, com outras pessoas, né, que queiram criar impacto. Ah, e esse impacto também, que é um impacto direto, né, e indireto, ali, Uhum. né, que você tava falando. Sim, sim. Fala um pouquinho mais do seu curso. Agora eu comecei um curso e teve uma primeira turma agora, a próxima no dia 15 e no dia 16. E tá, a inscrição tem o link na minha bio. Então é um curso que eu trago toda a experiência do projeto e toda a psicologia comunitária dentro disso. Né? Então, como foi o processo de inserção na comunidade, eu conto mais também como eu cheguei nesse sonho, conto com mais detalhes. E aí a parte teórica também da comunitária, então a importância do afeto, do vínculo, da imersão. E isso é teoria também, é teoria e prática. Então a gente tem que também ir normalizando cada vez mais que o olhar
cuidadoso, o olhar no amor mesmo, o estar junto, é sim metodologias, né? É isso que transforma. Então, às vezes, ou a gente fica muito preso no acadêmico, ou muito seguindo algumas regras, né? Então, o que eu gosto da comunitária, que eu trago no curso também, é que é isso, você vai ver a comunitária, a comunidade, o indivíduo, numa questão ética, né? Numa questão de trazer essa autonomia, trazer realmente essa transformação, e não da moral, de julgamento, de crítica. Então, eu trago bastante isso no curso. É para todas as áreas, não é só para psicólogos. E, e aí, desculpa, e aí as etapas, né? Os mutirões também conto mais, mais da captação, os desafios. Então, eu trago bastante a questão dos desafios, da vulnerabilidade, o momento de sair da comunidade, se retirar. E Uhum. são 2 dias, é sábado e domingo, das 9 às 17. E as vagas estão abertas, as inscrições estão abertas. Quem quiser, super bem-vindo. Foi bem legal essa primeira turma. Tinha gente de várias áreas e foi uma troca muito rica. Muito rica. É muito lindo quando a gente pode compartilhar, né, a nossa vida, né, a nossa experiência, para que outras pessoas possam criar, né? E sim, é isso que eu sinto. As pessoas querem, né? A gente quer fazer. Então, às vezes, a gente não sabe por onde começar, ou não encontra esse cliente, mas muita gente quer, assim. Então, esse curso também é para ir aumentando essa rede, né? Então, quem Uhum. quiser estar junto nesses projetos das novas escolas, tá tudo aberto. Vamos juntas. Estou super disponível para conversar. E o curso também, né? Para expandir é, tanto a rede e o conhecimento, a gente tem que expandir os olhares, né? Então, no projeto eu aprendi muito, muito. Isso também tem sempre. Acho que as coisas na vida têm uma curva de aprendizado, né? Então, aprendi muita coisa em Uganda, mas agora eu preciso me desafiar em outras coisas, né? Então, agora eu também estou fazendo vários cursos, assistindo muitos cursos também, me reconectando com o que eu quero, tudo. Então, a gente sempre tem que estar se atualizando. A gente vê que esse processo de autoconhecimento, né, de evolução, não só profissional, né, mas pessoal mesmo, ele vai se aflorando a partir do momento que a gente vai dando esses passos, né, e criando novos sonhos. Então, é uma É, jornada contínua mesmo, né, de autodesenvolvimento. Eu queria dizer que meu sonho, Elisa, assim, né, o meu trabalho, apesar de ser de formas diferentes, mas hoje é realmente, né, trazer essa consciência de que é possível sonhar, é possível a gente viver uma vida que faça sentido com certeza. no nosso coração, assim, né? Eu acho que é isso. Tornar isso viável, né? Como tornar isso viável? E aí você, desde a educação. Isso é muito poderoso e a gente tem que se jogar, né? A gente tem que estudar, tem que ler, mas também não tem que esperar estar pronta, porque a gente nunca está pronta, né? A gente vai aprender fazendo. Então, se o sonho tá ali, começa de pouquinho. Eu comecei a pensar a escola em 2015. Ela foi realmente ser construída, acabou no começo desse ano, 2020. Então foram 5 anos aí de processo. Né? Isso também vem que a gente vai vendo na prática como as coisas funcionam. E então, mesmo essa escola que eu estou pensando agora, eu também vejo que a construção em si é daqui 5 anos. Mas tem que começar já, né? Pesquisar, montar. Eu sempre tenho vários docs, assim, tudo que eu vejo, documento, eu vou escrevendo, contato de pessoas, então isso vai tornando o sonho real. E só de pensar, parece que as coisas já elas vão acontecer, né? Se a gente realmente pensa, põe essa intenção e faz, porque tem que ir para ação, quando a gente vê, quando eu vi, né, e todo mundo do projeto, todas as mulheres, assim, a gente ficou, nossa, é difícil de acreditar que aconteceu, mas não tão difícil porque a gente se jogou muito. A gente, nossa, passou por muita coisa, né? Tem esse lado pessoal, sim, que a gente se jogou, fez acontecer também com a comunidade, né, com todo mundo. Então tem que se colocar, tem que se arriscar e tem que se expor. Não tem jeito, tem que é um processo de aprendizado junto, assim. Então tem que ir para a prática, de alguma forma. Ai, que gostoso, Elisa, gratidão. É uma inspiração mesmo, né? Essa, toda a sua história.
Para mim sempre foi, né? E por isso que senti muito de compartilhar isso também com as pessoas aqui na rede, que é possível, né? Qualquer sonho que a gente que tenha, desde de que seja realmente do coração, né? E não importa se é Brasil, Uganda, na Índia, na China, né? Onde o coração vibrar. Sim. Parabéns, parabéns, né, por tudo que você construiu e está construindo, né, e sendo exemplo também para outras pessoas que estão começando, né, nesse caminho. É, E gratidão por compartilhar aqui com a gente. Eu agradeço você me convidar. Minha primeira live, olha que honra estar com você. Convite vindo de você, muito obrigada. E realmente, assim, esse processo está sendo muito junto, né? E eu te agradeço muito porque as transformações que eu estou vivendo, realmente você é parte delas. Então, todos os sonhos futuros, eu tenho certeza que a gente vai continuar sonhando juntas, fazendo juntas. Então, te agradeço por esse espaço de conversar. Sim, ai, eu que te agradeço, gente. Eu tive ela como aluna, viu, gente? Foi maravilhoso. Ai, Ai, foi claro. muito legal. Foi assim, né? Esse um trabalho bem, bem diferente, né? Com o Teta, né? E vou te dizer, esse é um sonho que eu tenho de ver as crianças aprendendo, né, sobre essa consciência energética desde realmente da base da educação, né? Para mim, o Teta não, e não necessariamente o Teta Healing, né? Como mas essa consciência energética mesmo, né? Da nossa energia, de consciência, de expansão, meditação, enfim, Uhum. desde criança, né? A vida seria tão mais fácil, né? Minha vida seria tão mais fácil se eu soubesse disso, se eu tivesse todo esse conhecimento desde criança. Então, o meu sonho também é esse. Um Sim. dia, ou tá ensinando, ou tá, né, criando algo onde essa educação venha desde a base mesmo. Sim, é muito importante. É a educação emocional, né? Que tem que ter. E porque se a gente não se conhece, a gente se perde mesmo. Vem ansiedade, né? Vem depressão, vem muita coisa, assim, porque é muita exigência de fora. E aí, se a gente tá também mais olhando para fora do que para dentro, isso causa muita dor. Então, e tá todo mundo nesse processo, né? Então, é super importante na escola ter isso mesmo. E eu lembro do que você sempre fala, né? A questão da luz e da sombra. E o post que você colocou na sua página, que é do Mandela, que na verdade a gente tem medo da nossa luz e não da nossa sombra. Porque quando a gente vê também a nossa capacidade, a nossa habilidade, não dá para voltar atrás. Você tem que É, bancar. e tem que bancar. Bancar. Tem que bancar e tem que, né, falar, se expor, muitas coisas assim. Então, é sempre sair de uma zona de conforto. Então, a gente vai conhecendo, é bom, né? A gente tem que saber nossas luzes e nossas sombras, porque as sombras também é parte, né, de quem a gente é. E mas é esse medo, na verdade, da gente ver esse potencial. E se for pensar, eu acho que quem está também ali no comando, mandando assim as grandes, pensando no mundo mesmo, imagina, se todas as pessoas vissem a sua luz, nosso mundo daria uma chacoalhada, né? Porque daria todo mundo realmente vivendo o que acredita. E aí muita coisa mudaria, muita coisa. Então tem gente que não quer essa mudança. Mas a gente olha para o lado bom, né? A gente olha para quem quer e às vezes, né, vem esses medos da mudança, esses medos de se conhecer, mas a gente tem que acessar essa nossa luz mesmo, né? E cada vez nos enxergando mais mesmo, com todos os potenciais e, e defeitos também que temos, né? Todos temos. E mais que a gente tem que trazer tem que trazer a potência mesmo. E aí não dá para voltar atrás, então só olhar para frente. Quando a gente descobre, é E aí eu acho só. que Teto traz muito isso, né? Então, de realmente ver todo esse potencial e não é ignorar também o que passou, não é ignorar as dificuldades, isso é super importante, porque tudo faz parte do nosso caminho, tudo faz parte de construir quem somos. E então é importante a gente ir se fortalecendo,
nesse processo, porque são altos e baixos também, né? Então, estamos aí. E a gente não precisa ir sozinho, né? Não precisa ir sozinho, a gente não Não, precisa criar sozinho. Sei que na sua trajetória também você pode construir aí uma rede, né, muito linda de apoio, de patrocínio, enfim. Então sim, é esse coletivo mesmo que a gente pode acionar. sim. É isso. Porque acho que a gente tem que sempre ir olhando, sim, as nossas vulnerabilidades e erros também, né? Então, no começo do projeto, eu realmente estava muito aberta ali para a comunidade. Mas eu me fechei para algumas pessoas novas que estavam chegando. Mas por que isso, hoje olhando? Esse medo, essa insegurança, porque se a gente vive nessa frequência, volto naquilo da competição, né? Então, algumas vezes vinha isso, que é coisa que a gente nem quer viver assim, mas são crenças, né? Crenças de que, se a outra tem essa qualidade que eu não tenho, ai, ela vai aparecer mais que eu, ai, vai pegar meu lugar. Isso tudo é crença e a gente não quer viver assim. Quando eu me via nessas situações, eu falava, gente, mas não é isso que eu acredito. Por que eu tô assim? Tá tão enraizada Né? Vem aquele aquele um gatilho, né? assim, tipo, opa, aí você fala, racionalmente, né? Se você vai observar, você fala, não, isso aqui não faz sentido para mim, mas por que que isso tá aqui? Né? E aí é aquele processo de autorreflexão, né? De onde isso está vindo, né? Por que que isso está vibrando dentro de mim? Qual o pior que pode acontecer? E aí a Exatamente. gente toma consciência, né, do nosso medo real, né? Qual que é esse medo real que a gente guarda? E pode ressignificar isso dentro da gente. Exatamente. E muita coisa Realmente que a isso. gente mantém que também não é nossa, né? Também não é nossa. Que a gente Exatamente. adora ficar apegada aqui às crenças que já não, né? Então vamos Nossa, para brilhar, né? Trazer essa luz, não só para nossa vida também, mas para o mundo, né? Acho que tem muita coisa para ser feita. Ai, a gente tá para cair. ai, sério, já passou tão rápido. Ai, Flávia, te agradeço. E que a gente consiga, né, a gente vai, estamos juntas, mas que a gente possa sempre se olhar, olhar para dentro. E sou muito grata por todo mundo, nossa, que passou pelo projeto e amigas que estão também até hoje, assim, e a gente se construindo e se apoiando, né, ajudando a ver esses medos e transformar realmente em luz. E estamos juntos. Gratidão. Obrigada. Muito, muito bom. Grande beijo. Um beijo, beijo grande. Tchau. Gente, já faz muito tempo que eu não te vejo, hein, Elisa? Depois de